Minha mãe deixou bem claro que ela nunca me quis. Ela tentou 3 vezes tirar a própria vida, mas, de alguma forma, sobrevivi a todas essas tentativas. Foi um milagre. Só posso atribuir isso a Deus. É por causa dele que estou aqui hoje. Disso não tenho dúvida. Agora, para contextualizar melhor, minha vida começou com minha mãe. Ela era católica, mas depois abandonou o catolicismo e se converteu ao satanismo. Originalmente, ela decidiu seguir o paganismo Wicca, mas, ao mesmo tempo, fingia ser cristã. Ela citava as escrituras e lia a Bíblia ocasionalmente, mas sempre de maneira zombeteira. Ela colocava a Bíblia em exibição e depois a queimava pela casa, rindo histericamente, fazendo piadas sobre Deus e sobre a Bíblia. Fico impressionada com algumas das coisas que vi minha mãe fazer enquanto crescia. O diabo a usou de maneira terrível. Ela fez muitas coisas ruins contra Deus. Não entendo como ela sobreviveu tanto tempo, mas acho que Deus tinha um plano para ela. Pelo menos, é o que espero. Até hoje, ela ainda está viva. Mas voltemos à minha história. Crescendo, fui levada a acreditar que minha mãe havia morrido e que alguém a havia assassinado. Isso me deixou muito confusa porque ela desapareceu e ninguém sabia o que havia acontecido com ela. No meio de tudo isso, meu pai estava no exército e viajava muito. Um dia, a polícia invadiu nossa casa à mão armada junto com assistentes sociais. Disseram: "Seu pai molestou sexualmente alguém." Comecei a chorar e disse: "Isso não pode ser verdade. Meu pai jamais faria algo assim." Eu estava grávida do meu tio na época e sabia que meu pai jamais seria capaz de algo assim. Defendi meu pai com todas as minhas forças, mas ele nunca mais voltou para casa. Ele deveria ter nos encontrado após a escola, mas simplesmente desapareceu. Nunca soube o que aconteceu com ele. Meu irmão e eu ficamos sozinhos em casa, chocados, enquanto reviravam tudo à procura de armas. Eu estava nua porque tinha acabado de sair do banho. Era para eu levar meu irmão à escola naquele momento. Estava grávida de 7 meses da minha filha quando tudo isso aconteceu. Deixe-me explicar um pouco melhor essa situação, porque provavelmente vocês não entendem como fiquei grávida tão jovem. Cresci em uma família disfuncional, como mencionei antes. Meu tio havia sido adotado pela minha avó quando ele tinha 15 anos, após seus pais morrerem em um acidente de carro. Minha avó, que era católica, sentiu que Deus a instruiu a adotá-lo. Ela o criou como se fosse seu próprio filho, ajudando-o a entrar na faculdade e no exército. Tudo parecia bem, até que um dia ele me disse que eu era bonita, que estava interessado em mim e que não nos víamos como uma família de sangue. Ri e disse: "Espere aí, sou muito jovem. Não há como você estar interessado em mim desse jeito. Ainda sou uma criança." Mas ele continuou, e aos poucos começou a fazer coisas inapropriadas, coisas que maridos e esposas fazem. Eu chorava e implorava para que parasse, mas ele não parou. Quando percebi, estava grávida. Tinha 15 anos e meio, quase 16. Minha filha nasceu quando eu tinha 16, prestes a fazer 17. Infelizmente, minha gravidez foi de alto risco. Quase perdi minha filha e quase perdi minha vida. Descobri que tinha um problema na bexiga e precisava dar à luz rapidamente. No último minuto, decidiram fazer uma cirurgia depois que ela nascesse. Quando minha filha nasceu, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço e acharam que ela não iria sobreviver. Ela estava azul, mas, por um milagre, o médico conseguiu tirar o cordão e ela sobreviveu. A minha filha foi tirada de mim. Depois que minha filha foi tirada e adotada, eu mudei completamente. Quando perdi minha filha, foi quando oficialmente decidi que queria ser um homem e fazer uma cirurgia. Eu ia fazer a cirurgia completa, remover meus seios, remover meus ovários e me tornar um homem da noite para o dia. Esse era meu plano. Eu tinha o dinheiro, já tinha os hormônios. Tudo o que precisava era marcar a consulta. Finalmente marquei a consulta. Ia fazer isso 2 meses depois de perder minha filha. Mas, em vez disso, fui traficada sexualmente e sequestrada à mão armada. Não vou dizer o tipo de arma? Ainda me lembro da arma. Ainda me lembro de como a pessoa parecia. Ainda me lembro do cheiro, do perfume, de cada palavra, de cada detalhe. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso porque não é importante. O importante é que fui traída.
e sequestrada à mão armada pela minha melhor amiga de infância, alguém que eu achava que podia confiar. Conheci essa garota desde os 5 anos de idade. Ela conhecia minha mãe, meu pai, meus irmãos e irmãs, todo mundo. Por isso, quando tudo isso aconteceu, ela me pegou completamente desprevenida. Nunca esperei que alguém tão próximo de mim me traísse. Depois disso, eu disse a eles que não queria fazer aquilo. Disse: prefiro morrer. Apenas me matem e acabem logo com isso. Originalmente foi por isso que eu disse isso. Mas então eles ameaçaram minha filha. Quando ameaçaram minha filha e disseram que sabiam onde ela e sua família estavam e que estavam dispostos a matar o resto da minha família, incluindo ela. Eu não queria que o sangue inocente deles estivesse nas minhas mãos. Decidi fazer o que eles queriam que eu fizesse. Viajei pelo mundo fazendo coisas que eu não queria fazer. No fundo da minha mente, eu continuava pensando que, se não fizesse essas coisas, coisas ruins aconteceriam à minha família. Forcei-me a aguentar e fazer as coisas que eles queriam que eu fizesse. Acho que eu não era muito boa no meu trabalho, mas eles queriam que eu continuasse. Um dia, quase 3 anos depois, eles decidiram me estuprar e me espancar até a morte. Lembro-me de que enquanto estavam fazendo isso, eu estava debaixo de uma rodovia, embaixo de um viaduto. Não vou dizer onde era, mas havia carros passando. Embora ninguém estivesse prestando atenção, havia 12 veículos ao nosso redor nos cercando. Acho que foi por isso que ninguém nos viu. Estava escuro, debaixo de um viaduto. Isso aconteceu comigo repetidamente, por 12 homens diferentes. Alguns deles eram de várias partes do mundo. Não eram todos americanos. E algumas dessas pessoas eram senadores, políticos, celebridades. Vocês podem imaginar. Encontrei algumas delas. Na área de onde sou originalmente, há lugares onde eles costumam frequentar, mas infelizmente, eu era um alvo fácil porque vivia naquela área e era famoso vê-los por lá. Era uma área conhecida, mas ninguém realmente sabia que eles estavam envolvidos nesse tipo de coisa. Não vou dizer seus nomes porque não é importante. Só quero contar o que aconteceu comigo. No meio de tudo isso, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Estava em choque. Tentei levantar meu corpo e pensei: não posso estar morta. De jeito nenhum. Isso não pode estar acontecendo. Balancei a cabeça e disse: não, isso não está acontecendo. Estou viva. Vou levantar meu corpo agora. Vou sair daqui. Vou para casa. Vou escapar dessas pessoas. Estou bem. Vou respirar, respirar, respirar. Lembro-me de tentar levantar meu corpo, mas minhas mãos atravessaram meu corpo como se fosse algo incorpóreo. Pensei comigo mesma: certo, tente se levantar. Vamos tentar ficar de pé sobre seu corpo. Vamos ver o que acontece. Tentei isso, mas não funcionou. Então tentei pular para dentro do meu corpo. Nada disso funcionou. Em algum momento, tropecei, não sei como. Antes de tropeçar, olhei para cima e vi que estava em um quarto escuro com olhos por toda parte. Não conseguia pensar direito. Pensei: onde estou? Naquele momento, percebi que estava morta, mas não conseguia entender onde estava. Subitamente, percebi que estava acorrentada e comecei a cair por um túnel muito longo. Cheguei ao fim do túnel e havia uma placa enorme à minha frente que dizia: Bem-vindo ao inferno. Não conseguia pensar direito. Foi quando minha jornada no inferno começou. Enquanto eu estava lá, fui crucificada de cabeça para baixo. A razão disso é porque eu sabia sobre Deus, sabia sobre a Bíblia, sabia sobre a igreja, sabia sobre Jesus Cristo como o Messias, sabia que ele morreu por nossos pecados e que ressuscitou depois de 3 dias. Eu sabia de tudo isso, mas não acreditava nele. Eu não acreditava que ele havia morrido por mim. Achava que era mentira. Pensava que toda a história era uma mentira. Não conseguia entender por que minha mãe falava todas essas coisas. E, 5 minutos depois, me torturava, me atormentava e dizia o quanto me odiava e que eu deveria ter nascido homem e nunca deveria ter sido uma mulher. Ela dizia que eu precisava parar de dizer às pessoas que eu era mulher e que eu precisava odiar o fato de ter nascido mulher. Ela é parte da razão pela qual, quando eu era criança, passei muito tempo pensando que era um menino e estava confusa sobre minha identidade.
Tenho uma memória de quando tinha cerca de 4 anos. E ela me dizia isso. Ela continuava repetindo isso várias e várias vezes, até que eventualmente comecei a acreditar. Com o tempo, acreditei que deveria ter nascido homem. Por causa disso, tudo o que minha mãe havia me ensinado durante todos aqueles anos antes desse período influenciou meu pensamento. No inferno fui torturada e atormentada. E eles zombavam de mim, riam de mim e diziam: "Você nunca mais vai voltar. Ele nunca mais vai te aceitar. Você foi um soldado. Para nós. Olhe para todas essas almas que você trouxe para nós." Eles começaram a me insultar, a me dar nomes e a me ridicularizar. Até minha ex-noiva estava lá, ao meu lado. Ela estava deitada no chão enquanto eles a estupravam repetidamente, sexualmente abusavam dela e a torturavam. Ela estava sendo dilacerada. E eu podia ver tudo isso acontecendo. Lembro-me de que, no meio de tudo isso, comecei a orar. Eu não sabia exatamente como orar, mas fiz uma oração rápida. Não me lembro de todas as palavras que disse, mas a única coisa que me lembro foi: Deus, se você for real, se você tiver um plano e um propósito para mim, se você realmente me ama e tem um plano para mim, por favor, me tire deste lugar. Quero ser usada por você. Quero te servir, te adorar, te conhecer e ter um relacionamento com você. Prometo que vou te servir pelo resto da minha vida e vou contar minha história onde quer que você me mande ir. Vou acordar a comunidade LGBTQ. Acho que é assim que chamam agora. Faz tempo que não acompanho essa comunidade, mas acho que é isso. Queria ajudar outras pessoas que eram gays, lésbicas ou transgêneros, ou queer, como algumas pessoas nos chamam. Queria ajudá-los porque sei de onde vim e sei como Deus mudou minha vida. Antes de Jesus Cristo aparecer, porque Ele apareceu e me levou ao céu, algo aconteceu. Na verdade, vi o diabo, e ele não era como os filmes mostram. Às vezes, admito, que a Bíblia diz que ele pode aparecer como um anjo bonito, cantando e adorando. Entendo isso, mas a maneira como o vi foi diferente. Ele tinha uma cabeça de bode, um corpo peludo e era muito alto. Tive que olhar para cima para encará-lo. Ele tinha asas pretas, mas elas eram deformadas e antigas. Ao mesmo tempo, ele também tinha um corpo humanoide. Foi assim que o vi. Sabia que era ele porque, quando estava em pé ali, olhando para ele, vi uma grande cadeira de trono. Ele estava sentado naquela cadeira brilhante e vi todos esses demônios se curvando diante dele e o adorando. Eles estavam rindo, zombando, torturando pessoas, mas depois voltavam para adorá-lo e louvá-lo. Foi assim que soube quem ele era. Ele começou a zombar de mim e a rir de mim. Eu estava bem na frente dele. Aparentemente, eu estava sendo usada por ele, mas nem percebi na época. No entanto, Deus me libertou, assim como libertou John Ramirez. Se você ouvir o testemunho de John Ramirez, verá que é semelhante ao meu. Ele também viu o diabo e coisas semelhantes. Fiquei surpresa ao descobrir que havia alguém com uma história parecida com a minha, mas heterossexual. Então, um grande agradecimento a Xande, porque você me deu força para querer contar minha história às pessoas. Antes as pessoas achavam que eu era louca, mas ouvir sua história realmente mudou minha vida. Só queria deixar isso registrado. Não sei onde você está, mas oro para que um dia você encontre meu vídeo. Isso aconteceu comigo e me lembro de tudo. De repente, as correntes se quebraram e eu acordei. Acordei daquela situação. E do nada, eu estava em outro lugar. Vi que havia uma luz. Havia uma abertura de luz. Eu olhei para cima e percebi que havia luz. Uma abertura de luz. E me lembro que, do nada, vi um cavalo. Era um cavalo branco. Lindo. A luz era muito brilhante. E eu não conseguia ver exatamente todos os seus detalhes, mas pude ver que era um cavalo. E pude ver que havia alguém montado nele, cavalgando. Por alguma razão, em meu espírito, soube imediatamente que era Jesus. Quando ele chegou, as correntes começaram a chocalhar assim, e elas se quebraram automaticamente. De repente, eu estava de pé, livre, e fui levada para cima. Até hoje, não me lembro exatamente como subi, porque aconteceu tão rápido. Mas eu subi, entrei no cavalo e acabamos indo para uma caverna.
passamos por uma pequena caverna estreita, e então fomos transferidos para o terceiro céu pelos anjos. Na época, eu não sabia como aquilo se chamava, mas descobri depois pelo testemunho de outra pessoa. Eles me disseram o que era porque eu não sabia o nome. Eu só sabia que estava no céu, e fui ao lugar onde cheguei. A primeira coisa que notei foram as belas cachoeiras, o chão dourado com todas as joias lindas, todo tipo de joias diferentes, até algumas que nunca vimos na Terra. Era extremamente lindo, muito brilhante. Então foi difícil para mim ver tudo, mas vi uma cachoeira, vi montanhas, vi casas com joias douradas, vi um grande salão de baile onde eu estava dançando como uma garotinha. Mas vamos voltar a isso. Quando cheguei lá pela primeira vez, Jesus Cristo não estava mais comigo. O cavalo havia desaparecido. O anjo também. De repente, eu estava sozinha novamente, em uma longa estrada dourada. Lembro-me de olhar para baixo, a uma curta distância, e vi minha casa. Vi meu nome escrito claramente à minha frente. E havia algo mais, mas não consegui ver o que era porque estava muito brilhante, cobrindo aquele canto ali. Não me foi permitido ver completamente e então, lembro-me de que continuei andando. Parecia que eu estava caminhando por horas, mas não tenho certeza de quanto tempo foi. Mas foi um período bem longo, e acabei em outra parte da estrada. Agora, eu estava em frente a um salão de banquetes e uma sala de baile. Entrei pela porta e vi um grande salão de baile. E ali estava Jesus Cristo. Ele me disse: "Preciso te mostrar algo." Então, olhei para uma TV gigante que desceu e vi a mim mesma dançando com ele quando eu era uma garotinha. Vi a mim mesma do jeito que deveria ter sido quando criança, do jeito que Deus me fez. Mas também vi como o inimigo havia tingido toda a minha vida, como ele havia usado minha mãe, infelizmente, e muitas outras pessoas na minha vida para me confundir e me enganar. Infelizmente, não sei porquê, mas acordei naquele momento e percebi que o que estava acontecendo na minha vida não estava certo. Perguntei a Deus: "Senhor, onde você estava? Por que isso aconteceu?" E me lembro de que ele apenas sorriu. Ele estava muito tranquilo sobre isso. Nunca ficou com raiva ou irritado comigo. Ele foi amoroso e compassivo o tempo todo. Ele simplesmente olhou para mim e disse: "Olhe para a fonte." Então, ele me mostrou um anel. E me mostrou que ele esteve caminhando comigo o tempo todo, mesmo quando eu estava em lugares sombrios. Ele estava segurando minha mão o tempo todo. Ele nunca me deixou, nunca me abandonou. Fui eu quem acreditou em todas essas mentiras e segui por esses caminhos errados. Ele sempre esteve lá, sempre lutando nos bastidores. E ele é a razão pela qual voltei. Depois dessa experiência, voltei e respirei fundo. Quando acordei no lugar onde estava, percebi que estava fria, e a mulher estava prestes a me cortar. Ela largou suas ferramentas rapidamente quando percebeu que eu tinha voltado. Ela disse: "Isso não é cientificamente possível. Não há como isso ser real. Por favor, me diga o que acabou de acontecer porque seu coração parou. Não havia batimentos cardíacos, seus pulmões não estavam se movendo, você não estava falando, não estava fazendo nada. Seu corpo estava completamente vazio, e eu estava prestes a te cortar. Agora você está tentando falar comigo. Agora você está tentando se levantar. Agora você está tentando se sentar." Então ela fez vários testes e descobriu que eu estava grávida. Mas eu e meu filho morremos ao mesmo tempo. No meio de tudo isso, o que vi foi que não foi apenas eu que morri sozinha. Morri com meu filho ainda não nascido. E nós dois voltamos. Surpreendentemente, ele estava muito saudável. A única coisa que ele tinha de errado era nanismo e síndrome de Down. Isso foi tudo. Ele era uma pessoa pequena, mas além disso, era uma criança realmente saudável. Mas Deus nos trouxe de volta, tanto a mim quanto a ele. No meio de tudo isso, perdi minha memória por 6 meses. Não conseguia me lembrar de nada, exceto da história do céu e do inferno e do que aconteceu comigo lá. Essa era a única coisa que eu conseguia lembrar. Eu não sabia meu nome, não sabia minha data de nascimento, não sabia meu número de seguro social, não sabia nada. E nunca recuperei nenhuma dessas informações até mais tarde, quando alguém apareceu me procurando, um membro da família. E acredito até hoje que foi Deus usando esse membro da família para me encontrar.
Eu nem acho que eles planejavam me procurar, mas acho que Deus os usou e falou através deles para me encontrar, porque Ele queria que todos soubessem quem eu era e me ajudassem a me curar. No meio disso, acabei tendo meu filho literalmente 5 meses depois. Eu o tive prematuramente. Ele deveria nascer em julho, mas acabei tendo ele em abril porque houve muitas complicações. Parecia que o inimigo estava tentando me matar de novo, e Deus o impediu. Coisas ruins continuaram acontecendo repetidamente, e quase fui atingida por um carro cerca de 4 vezes diferentes, antes de dar à luz meu filho. Então, dei à luz meu filho, e o entreguei para adoção. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas quando o tive, eu tinha 19 anos, acabara de fazer 19, e me senti muito jovem para ter um filho. Além disso, senti que não sabia nada sobre nanismo e queria que ele tivesse a melhor vida possível. Queria que ele estivesse em uma família que amasse a palavra e amasse a Deus. Eu não queria que ele visse sua mãe crescendo devagar, sendo uma cristã bebê e começando a aprender sobre Deus. Eu queria que ele estivesse com pessoas que amassem o Senhor e o ensinassem desde cedo enquanto crescesse. Eventualmente, eu queria que ele fosse o oposto do que eu era naquela época. Basicamente, esse era meu objetivo. Eu não queria que ele sofresse e sentisse dor. Meu objetivo era que ele tivesse uma família que amasse a Deus, para que pudesse ter uma vida relativamente pacífica e também soubesse como lutar desde jovem, algo que nunca aprendi quando era criança. Essa era minha prioridade para ele. E eu encontrei isso, mas no último minuto tive que tomar uma decisão difícil porque eles moravam fora do estado. Tive que optar por uma adoção aberta. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, além da minha filha, que tive quando era mais jovem com meu tio. Essas 2 crianças foram as mais difíceis para eu entregar, mas eu sabia que naquele momento, com meu filho, precisava fazer isso porque queria ser uma pessoa melhor. Sentia que precisava ir para um lugar de tratamento, como um retiro para mulheres, onde pudesse aprender mais sobre Jesus Cristo. Esse era meu objetivo, o que eu estava tentando encontrar. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, encontrei uma igreja que dizia temer a Deus, amar o Senhor e estar em chamas por Deus. Eles até me convidaram para uma viagem missionária. Tivemos uma ótima viagem missionária, foi muito divertida. Fomos para o México. E lá tive outra experiência de quase morte. Graças a Deus, Ele me protegeu. E desta vez não morri, mas fiquei muito perto da morte. O que aconteceu foi que cheguei lá e originalmente só estava vendo um monte de milagres. Vi pessoas saindo de suas cadeiras de rodas e correndo pelas ruas com suas cadeiras de rodas. Não pude evitar de rir, mas foi realmente incrível. Se vocês estivessem lá, teriam adorado. Como eu disse, milagres sobrenaturais da Bíblia estavam acontecendo no México. Pessoas estavam correndo para fora de suas cadeiras de rodas. Pessoas estavam jogando fora suas muletas e correndo em círculos gritando: Jesus me curou! Jesus está vivo! Todo tipo de coisa assim. E havia pessoas literalmente morrendo de câncer e outras doenças e voltando à vida. Foi um testemunho poderoso e impressionante que você nunca pensaria que aconteceria novamente nos dias de hoje. Mas aconteceu. Mas antes que isso acontecesse, deixe-me contar o que aconteceu depois que adotei meu filho. Porque algo mais aconteceu além disso. Vou voltar para essa história, ok? Estou me adiantando um pouco. Desculpe. Eu só senti que precisava dizer isso porque quase me esqueci de mencionar antes. Mas achei que era realmente importante. Mas vou voltar para isso. Então, antes que isso acontecesse, menos de 2 semanas antes da viagem, fui usada para ajudar meu vizinho, que era gay, a trazê-lo ao Senhor. E Deus me usou. Ele falou diretamente através de mim. Não sei exatamente palavra por palavra o que ele me fez dizer, mas sei que parte disso foi meu testemunho. Esse homem estava morrendo de AIDS. Ele ficou muito doente por causa da AIDS e estava morrendo. Ele estava em um leito de morte, e quando tudo isso aconteceu, ele estava em um hospício, e estava muito, muito doente. Ele me ligou e disse: Porra, estou entregando minha vida a Deus. Estou me arrependendo. Então, ele me pediu para orar por ele.
Até hoje não sei exatamente o que orei, mas Deus me usou para orar. Nós oramos juntos. Ele entregou sua vida. A Deus começou a chorar e disse: senti a paz de Deus. Depois ele disse que ia dormir. Pensei que fosse dormir, mas no dia seguinte ele morreu. Decidi ajudar meus outros vizinhos a embalar suas coisas e dar seus pertences à família, já que ele era meu vizinho. Eu estava ajudando-o, fazendo praticamente tudo o que uma enfermeira faria por ele, porque Deus me usou para cuidar dele. Cheguei ao ponto de fazer compras e outras tarefas para ele. Deus me usou para fazer todas essas coisas. Quando esse homem morreu, foi muito difícil para mim. Partiu meu coração, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele estava com Jesus Cristo e que eu o veria novamente. No dia seguinte, após isso acontecer com ele, Deus me disse que eu precisava ajudar 2 pessoas. Essas 2 pessoas estavam fazendo perguntas sobre Deus. Elas queriam saber mais sobre a Bíblia. Eram 2 caras que conheci no meu programa de saúde mental. Eles disseram que não tinham conhecimento algum, e como eu tinha um espaço extra seguro onde eles podiam dormir, Deus me pediu para ajudá-los. Então, dei a eles um pequeno colchão no meu apartamento, e os 3 estávamos vivendo lá juntos. Nunca houve nada como um relacionamento sexual ou algo assim entre nós. Éramos todos amigos. Lembro-me de que um dos caras tentou me agarrar no final da nossa convivência e eu disse: não estou interessada, não vou fazer isso. Então tive que expulsá-lo. O próximo cara chegou e achei que estava tudo bem. Um dia, acordei e ele estava em cima de mim com uma faca. Foi estranho porque, a princípio, ele queria saber mais sobre Deus, a Bíblia e a igreja. Naquela noite, eu disse a ele: você está bem? Porque ele estava agindo de forma estranha, durante toda a noite. Não vou dizer o nome dele porque ele pode assistir a isso, quem sabe, mas vou chamá-lo de Ed. Ok, sim, é o nome fictício que vou usar. Então, Ed fez isso comigo no meio da noite. E eu chorei. Chorei e pedi a Deus: por favor, me ajude porque posso ver que não é mais ele. Olhei para a porta do banheiro e ele começou a falar comigo com uma voz muito profunda. Olhei para baixo na porta do banheiro e vi um anjo caído gigante, todo vestido de preto, com cerca de 3 metros de altura. Olhei para cima e ele me encarou, com olhos vermelhos, olhando para baixo, diretamente nos meus olhos. Ele começou a rir e disse: meu nome é Azazel. Foi o que ele respondeu. Perguntei: quem mais está aqui além de você? E ele disse: Legião. E começou a rir dessa risada demoníaca e maligna. Enquanto isso acontecia, no meu espírito e no meu coração, comecei a orar. Pedi a Deus: Senhor, agora que sei que não é mais meu amigo, tenha misericórdia dele e proteja-o com seus anjos ministros, seus anjos guerreiros, seus anjos de batalha. Proteja-o e, por favor, me proteja também. Guie-me pelo Espírito Santo do Deus vivo para onde você quer que eu vá. Não sei porquê, mas algo me disse para orar assim, então fiz isso. Pedi a Deus para enviar um exército de anjos guerreiros. Vi que isso aconteceu e saí para fora. Mas, antes de sair, literalmente precisei que o Espírito de Deus me desse força para levantar, porque eu estava em paralisia do sono. Você sabe o que é isso, certo? Paralisia do sono. Sim, eu estava nesse estado e não conseguia me mover. No início, acordei, mas estava orando mentalmente na minha cabeça, pedindo a Deus para falar através de mim e me ajudar. Finalmente consegui me levantar e olhei novamente. Ainda vi aquela mesma figura. Olhei assim e a vi ali na maçaneta da porta do banheiro. Comecei a orar em línguas. Nunca tinha orado em línguas na minha vida inteira. Mas do nada, comecei a orar em línguas enquanto aquele anjo caído começava a falar comigo através de sugestões e as legiões que estavam com ele. Então, levantei, caminhei até a porta, mancando tanto quanto pude, e percebi que todo o inferno estava do lado de fora na minha frente. Literalmente, vi todos esses anjos caídos, todos esses demônios. Era como se o inferno tivesse aberto um portal e enviado todos os demônios para me cercar, mas Deus os impediu. Ele estava lá, e eu senti a presença de Deus. Sabia, sem sombra de dúvida, que o diabo os havia enviado atrás de mim. Vi o diabo de longe. Ele veio até mim como um homem branco, com cabelos compridos na frente do rosto, descendo até aqui, com estilo punk.
Vestia roupas pretas e tinha uma camiseta de metal. Sabia que era ele porque ele tentou me parar, tentou me impedir e falar comigo, mas o ignorei e continuei andando. O que eu não sabia é que tinha um exército de anjos comigo. Mesmo ele tentando chegar perto de mim, não conseguiu ficar a menos de 3 metros de distância. Mas eu podia vê-lo de longe e sabia exatamente o que ele estava tentando fazer. Sabia seu plano e tudo mais. No meio disso, liguei para um amigo no telefone. Aqui estou eu pegando meu telefone. Minha bateria estava quase acabando, mas pensei: ok, Deus, confio em você. Vou ligar para meu amigo. Qual amigo devo chamar? Literalmente. Perguntei a ele. Ele disse: você deveria ligar para sua amiga Lu. E eu respondi: Lu, ela não está na faculdade? Ela vai poder me ajudar? Você tem certeza? Não quero incomodá-la na faculdade. E acredite ou não, sua irmandade é baseada em princípios cristãos no estado de onde vim, e eles realmente me deixaram ficar na casa da irmandade. Estávamos lendo e orando e adorando a Deus na casa da irmandade, e todos foram à igreja comigo. Isso aconteceu nos 2 dias seguintes. Fomos todos à igreja no domingo. Não é incrível como Deus é bom o tempo todo? Ele é bom. Todos nós. Fomos à igreja naquela semana, cada um de nós, incluindo Ed. Ele também apareceu na igreja. Mas aqui está o detalhe. Ele apareceu lá porque minha ex-amiga o convidou. Na época, ela era cristã. Pelo menos eu achava que sim. Vamos descobrir mais sobre ela depois, mas sim. Eu pensava que ela era cristã naquele momento. Estou pensando: ok, eles estão mortos. Tanto faz, não me importo. Só quero saber mais sobre Jesus. Então, quando ele me falou sobre a viagem missionária, fiquei super empolgada e me inscrevi imediatamente. Estava pronta para ir ao México. Arrumei as malas, parti e fui ao México. Vi todos os milagres que mencionei para vocês, mas comecei a ficar desanimada porque a viagem estava quase no fim. Eu disse: Deus, quando vou ver meu milagre? Quando vou fazer algo sobrenatural? Quero fazer algo sobrenatural. Quero mostrar às pessoas que você é real. Quero mostrar o poder de Deus. Agora, pode usar-me, falar através de mim, fazer algo como uma palavra de conhecimento. Sinto que não estou sendo usada por você. Por favor, me ajude. Acreditem ou não, eu era uma daquelas garotas que estava faminta pela palavra de Deus, mas ainda não sabia como falar com Deus. Eu ainda estava aprendendo a me comunicar com Ele. Embora estivesse super empolgada com a viagem missionária e amasse ver todos aqueles milagres acontecendo, estava tendo muita dificuldade para me comunicar com Ele. A forma como eu falava com Ele era meio estranha. Literalmente, eu dizia: Deus, não sei como orar, mas realmente quero ver um milagre acontecer. Quero ser usada por você. Pode fazer algo sobrenatural na minha vida? Foi então que tive minha primeira visão. Foi na noite anterior à nossa partida. Vi essa mulher, e com ela havia um homem. Vi-a vestida de forma sensual. Ela estava usando joias por todo o corpo, com um vestido aberto que mostrava suas partes íntimas e era curto, revelando parte de suas nádegas. Era uma mulher mexicana, deslumbrante, linda. Não sei por que havia assim, mas foi assim que aconteceu. Então, vi várias palavras relacionadas ao pecado surgindo ao redor dela. Vi pecado, escravidão, ódio, prostituta, imoralidade sexual, promiscuidade, adultério. Todas essas palavras surgiram em sequência, alinhadas lado a lado. Lembro-me de pensar: por que estou vendo essa visão? Havia 8 homens ao lado dela. Eu disse: Deus, o que isso significa? Por que estou vendo isso? Parecia tão real, como se eu estivesse lá com ela. Eu a conhecia, sentia sua dor, sua tristeza, sua tentativa de sair dessa situação, mas ela não sabia como. Ela estava tão perdida e quebrada. Eu conseguia sentir isso. Na manhã seguinte, orei sobre isso com meu pastor. Ele me disse para continuar orando e esqueci por um tempo. Estávamos prestes a partir naquela noite, e de repente nosso ônibus quebrado. O ônibus que estávamos usando para a viagem missionária simplesmente parou de funcionar. Adivinhem só? Saí e a vi lá fora. A mesma mulher que eu tinha visto na visão. Ela estava vestida exatamente como na visão, com a mesma aparência, toda maquiada,
unhas feitas, saltos altos, parecendo extremamente sensual. Os mesmos 8 homens estavam ao lado dela, armados. Descobrimos mais tarde que eles eram parte de um cartel, e ela era traficada por eles. Não sabemos qual cartel era, mas havia um envolvido. Deus literalmente falou através de mim, pois eu não sabia espanhol na época. Basicamente, contei meu testemunho. Falei sobre o que aconteceu comigo antes de conhecê-la durante toda a semana, sobre a experiência sobrenatural que tive. Também orei por ela, mas não sei exatamente o que. Orei, porque Deus me usou para orar por ela. Depois disso, acordei com meu tradutor correndo até mim e dizendo: "Alguém está atirando! Temos que sair daqui." Vi um exército de anjos no espírito e tive minha segunda visão enquanto corria. Sabia que íamos sobreviver e que conseguiríamos contar essa história. Não sabia como, mas sabia que Deus nos protegeria de alguma forma. Vi gigantescos anjos nos cercando, incluindo a garota e o homem que estava com ela. Eles se converteram porque perceberam que era Deus quem os protegia. Entregaram suas vidas a Deus. Ela contou a eles o que eu havia sido usada para dizer a ela. E todos se converteram. Ela e os membros do cartel. Até hoje, eles trabalham como missionários no México. Foi totalmente obra de Deus, um encontro divino que eu não sabia que teria. E foi por isso que precisei enfrentar a situação com meu vizinho, sua morte, sua conversão e depois meus colegas de quarto, com o diabo tentando usar um deles para me matar, porque eu iria ao México, e essas 9 pessoas se converteriam e entregariam suas vidas ao Senhor. Depois dessa experiência, fui atacada de maneira muito forte naquela igreja, porque comecei a ter mais sonhos e visões. Por alguma razão, eles se esqueceram da nossa viagem missionária no México, e as pessoas começaram a voltar ao pecado. Muitos deles voltaram, incluindo parte da liderança. Eles começaram a beber, a festar, abriram diferentes portas novamente. Antes que eu percebesse, aquela igreja foi completamente ladeira abaixo. Lou, minha amiga, acabou mudando de escola, porque a mesma coisa aconteceu com sua irmandade. Foi tudo destruído, não sei exatamente o que aconteceu, mas aparentemente foi algum tipo de ataque demoníaco, e eles ouviram mais o inimigo do que a Deus. Infelizmente, ambas as árvores genealógicas se perderam. Graças a Deus, como disse antes, nós fomos salvos, mas houve pessoas que se afastaram de Deus por causa desse ministério. Infelizmente. No meio de tudo isso, fui convidada para uma festa de casa nova no meu complexo de apartamentos, onde eu morava. E foi lá que conheci o pai do meu filho, que agora tem 13 anos. Resumindo a história, minha amiga disse que era cristã e que tinha me convidado para o casamento de uma de suas amigas. Então, fui ao casamento da amiga dela, e queríamos ser melhores amigas, pelo menos eu achava isso. Fomos à igreja juntas, lemos a Bíblia juntas. Um dia, ela me disse: "Ei, vamos a essa festa." Ela me deu um vestido que era um pouco curto, mas como eu já tinha sido modelo, sabia como usar roupas assim e fazê-las parecer bonitas e apresentáveis. Ela me deu aquele vestido, eu o usei, coloquei uns saltos altos e fiz uma maquiagem porque ela disse que estava tudo bem. Fomos para a festa. Chegando lá, peguei algo para beber porque estava com muita sede. Não fazia ideia de que havia álcool envolvido. Infelizmente, fiquei muito mal por causa de toda a quantidade de álcool na bebida. Logo depois disso, minha amiga me ofereceu uma bebida que ela disse ser um milkshake, mas que na verdade tinha álcool adicionado. Fiquei ainda pior. Perdi a consciência por envenenamento alcoólico e quase morri. Mas por um milagre, sobrevivi. Até hoje acredito que foi Deus. Enquanto eu estava inconsciente, infelizmente fui sexualmente agredida por ela e outra pessoa. Eles me levaram para longe do meu apartamento, então eu nem sabia que não estava mais lá. Eventualmente, eles me colocaram de volta no meu apartamento depois de fazerem isso comigo, enquanto eu ainda estava inconsciente. Quando acordei, depois de ficar inconsciente por tanto tempo, por um milagre sobrevivi à quantidade absurda de álcool que consumi naquele dia. Aquilo deveria ter me matado na hora, mas Deus me protegeu. Ele tinha um plano. Depois disso, comecei a namorar esse cara. Eu achava que o que estava fazendo era certo porque via como ela vivia e copiei sua vida.
pensando que era assim que os cristãos deveriam agir. Pensei que podia morar com meu namorado e fazer coisas sexuais com ele porque havia fazendo isso. Estava seguindo o que ela fazia porque ela era mais velha e achei que o que ela fazia estava certo. Ela me disse que Deus não estava bravo comigo se eu fizesse sexo pré-marital com meu namorado. Eu nunca soube disso porque tentei pegar uma Bíblia com ela várias vezes para ler por conta própria, mas ela sempre inventava desculpas, dizendo que não tinha outra Bíblia ou que algo sempre acontecia. Só consegui ler a Bíblia por conta própria mais tarde, online, mas ela sempre lia a Bíblia para mim. Então eu ouvia e seguia tudo o que ela dizia. Um dia, cansei de viver assim. Descobri que estava grávida, dei à luz ao meu filho e tudo parecia estar indo bem. Mas adivinhem só? O CPS, Serviço de Proteção à Criança, se envolveu novamente. Desta vez, minha mãe biológica apareceu do nada, depois de meses e anos sem ninguém saber dela. Ela apareceu e disse: "Quero a guarda do seu filho. Você não é uma mãe adequada. Você não merece ele. Você é muito inadequada. Não há como você cuidar dessa criança. Vou tirá-lo de você." Ri, pensando que o tribunal me apoiaria. Tinha certeza de que o juiz estaria do meu lado e diria: "Espere aí, essa é uma boa mãe. Vou dar o filho a ela e ela vai criá-lo." Mas não. Até hoje questiono se o inimigo estava usando aquele juiz. Mas minha mãe ganhou a guarda do meu filho pelo primeiro ano. Voltei ao tribunal e lutei novamente. Disse: "Espere um minuto. Meu padrasto está usando drogas. E acabei de descobrir que ele está profundamente envolvido com o mesmo tipo de coisa que minha mãe fazia antes. Não me sinto segura com meu filho lá. Estou com muito medo e nervosa por ele. Por favor, posso ter meu filho de volta? Prometo que não vou ficar com o pai dele. Vou ser uma mãe solteira se for preciso. Não quero ficar separada do meu filho. Estou implorando. Por favor, devolva meu filho. Farei qualquer coisa. Diga-me o que preciso fazer." No último minuto, minha mãe ganhou o caso porque tinha mais dinheiro do que eu e mais recursos. Ela venceu o caso inteiro e ficou com a guarda do meu filho até que, um dia, ela o mudou novamente. Dessa vez, ele foi adotado por outra família, permanentemente, e foi separado da nossa família para sempre. Agora, 3 dos meus filhos foram tirados de mim. 3 dos meus filhos estão neste mundo, adotados por outras famílias. Nunca mais para ver sua mãe novamente até que tenham pelo menos 18 anos. Até hoje, penso nos meus outros 3 filhos. Mas sei que não posso me concentrar nisso, porque tenho 2 crianças pequenas recentemente que preciso focar. Vocês não fazem ideia de como isso parte meu coração. Penso neles todos os dias, mas sei que Deus tem um plano para eles, e pelo menos está os protegendo. Isso é o que me conforta. Deixando isso de lado, mudei para outro estado depois dessa experiência. Mas voltei porque minha mãe mentiu para mim e disse que ia devolver meu filho. Assim que ela o recuperou, voltei ao estado original onde eu morava e consegui um apartamento lá. É aqui que esta parte da história acontece. Mudei para lá com uma das minhas amigas cristãs, e ela disse que sua colega de quarto anterior tinha se mudado porque foi traficada. Não é louco? Sua colega de quarto foi traficada. E eu também fui traficada antes, como mencionei anteriormente na história. Então, conheci o próximo cara, Christopher Hunt. Ele está morto agora. Então, está tudo bem falar sobre ele, certo? Certo. Senhoras e senhores que estão ouvindo isso, se vocês têm um cônjuge que está profundamente envolvido em qualquer tipo de comportamento adulto, abusivo, controlador, e mostram os frutos disso, por favor, saiam desse relacionamento. Não façam o que eu fiz. Deixe-me contar uma pequena história sobre o que aconteceu comigo e com ele. Antes de conhecê-lo, vi uma escola do lado de fora de uma loja de roupas e botas. Estava decorada com joias e tinha um livro de feitiços embaixo. Não sei porquê, vi isso ali. Perguntei ao dono da loja, e ele disse que achava que alguém estava tentando amaldiçoá-lo. Ele pediu à polícia para mover a escola e o livro de feitiços porque acreditava em superstições. Depois dessa experiência, fiquei um pouco assustada com o que vi e meio que ignorei aquilo. Próxima experiência. Estava a caminho de ver meu filho quando esbarrei em Christopher Hunt pela primeira vez. Ele trombou comigo e estava carregando a mesma escola e o mesmo livro. Ele me disse: "Ah, isso é apenas bruxaria.
Não é mal. Sou uma bruxa boa. Só curo pessoas. É só isso que faço. Ajudo as pessoas. Quando ele disse isso, fiquei surpresa. Não entendia do que ele estava falando porque, como disse antes, cresci inicialmente católica, depois judia, e depois nos convertemos ao satanismo, ao culto e, eventualmente, ao ocultismo. Nossa família não sabia realmente quem éramos. Passamos por tantas religiões que foi insano. Depois, me converti pessoalmente ao cristianismo por causa da minha experiência de quase morte. Mas não sabia muito sobre trabalho espiritual. Sabia algumas coisas, mas não em grande detalhe. Voltando à história, ele quis ir comigo para conhecer meu filho. Não sei o que havia de errado comigo na época, mas fui ingênua e deixei que ele fosse comigo. Eu disse a mim mesma: se você deixar suas coisas aqui no ponto de ônibus, tenho certeza de que ninguém vai tocá-las. Venha comigo, não quero ficar sozinha. Então ele veio comigo. Pegamos uma carona e fomos ver meu filho. Foi extremamente estranho. Não me senti confortável. Algo dentro de mim me dizia para me livrar dele, mas ao mesmo tempo senti que estava atraída por ele. Sabe quando você conhece uma pessoa assim? Sabe que algo está errado, mas ao mesmo tempo sente uma conexão profunda com ela, como se não pudesse deixá-la ir. Esse era o tipo de sentimento que ele me transmitia. Era esse tipo de relação que tínhamos. Um dia, aconteceu o sinal vermelho. Ele me bateu, jogou uma garrafa em mim, me estrangulou e, na verdade, urinou em mim. Ele achou que eu estava morta porque parei de me mexer por um momento, mas Deus me trouxe de volta. Respirei fundo e ele havia ido embora. Achou que eu estava morta e me deixou do lado de fora, em uma barraca. Mas sobrevivi e corri o mais rápido que pude. Pedi aos paramédicos para me levar ao hospital. Quando contei o que havia acontecido, eles não acreditaram em mim. Disseram que eu estava mentindo. Não há como alguém ter urinado em você, disseram. Porque alguém te estrangularia? E como sua garganta não está quebrada? Porque, segundo eles, quando você é estrangulado, sua garganta quebra em 3 lugares. Mas pela graça de Deus, estou aqui. Só por causa dele. No meio de tudo isso, ele deveria ir para a cadeia, mas esse homem continuou fugindo. Ele não saía do meu apartamento, a menos que minha colega de quarto o tirasse. Ela e ele começaram a namorar depois que saí. Tive que abandonar meu apartamento e meu contrato de aluguel. Isso arruinou meu crédito e perdi muitas coisas após esse relacionamento. Tudo desmoronou. Meu trauma de PTSD, que todos diziam que eu tinha, saiu do controle. Tive um colapso nervoso porque oficialmente perdi meu filho e nunca mais o vi depois disso. Até hoje não o vejo. Não sei nada sobre ele. Não sei onde ele está ou o que está acontecendo. É triste. Penso nele todos os dias, mas tenho fé de que um dia, quando ele tiver 18 anos, ele, sua irmã e seu outro irmão vão me encontrar de maneira sobrenatural. Deus vai trazê-los de volta. Não sei como ou quando, mas tenho fé nisso. Deixando essa situação de lado, Christopher Hunt morreu, como disse antes. Ele teve uma convulsão na prisão. Infelizmente, pelo que me disseram, ele nunca se arrependeu ou renunciou ao que havia feito. Sabemos o que aconteceu nessa situação. Infelizmente, só existem o céu e o inferno. Então sabemos a resposta. Infelizmente. Pessoas, estou falando. Com vocês em geral, todos que estão ouvindo minha história. Se vocês estão em qualquer uma dessas categorias, arrependam-se, afastem-se do pecado e se aproximem do Senhor. Peçam a Ele que examine seus corações e entreguem suas vidas a Ele enquanto ainda podem, enquanto ainda têm oxigênio nos pulmões. Amanhã não é prometido, e hoje também não. Vocês podem estar andando na rua e serem atingidos por um carro. Podem estar em seu apartamento ou casa e serem baleados. Alguém pode invadir e atirar em vocês. Podem ser envenenados por feitiços. Todo tipo de coisa ruim pode acontecer. Vocês nunca sabem. E com a maneira como a sociedade está, as coisas estão ficando mais loucas. Precisamos pedir a Deus que examine nossos corações e nos transforme. Realmente precisamos. Há uma guerra acontecendo agora por todas as nossas almas. Realmente há. É entre o diabo e seus demônios e Deus e seus anjos. Mas no final do dia, estou dizendo a vocês agora, se derem uma chance a Deus,
Ele mudará sua vida, como fez comigo. Ele transformou minha vida. Não sou mais lésbica. Nem penso em mulheres. Vamos voltar à minha história. Depois que ele morreu, esse é o momento em que o pai da criança com quem tive meu filho voltou repentinamente. Ele decidiu me sequestrar, infelizmente. E eu deveria ver meu filho pela última vez. Mas perdi essa visita porque fui sequestrada pelo pai dele. Eles não tinham ideia disso. Sim, fui sequestrada pelo pai dele. Naturalmente, com essa criança, ela quase nasceu em casa, porque eu não conseguia acordar o pai dela. No dia em que entrei em trabalho de parto, o pai do meu bebê estava bebendo e usando drogas tanto que desmaiou, e eu não conseguia acordá-lo quando entrei em trabalho de parto e minha bolsa estourou. Ele estava dormindo na água, completamente apagado. Eu tentei literalmente empurrá-lo para fora da cama, e ele ainda não acordou. Por causa disso, meu tampão mucoso e minha bolsa já haviam rompido, e eu já estava entrando em trabalho de parto com contrações de 3 minutos de intervalo. Não tinha outra opção a não ser forçar-me a encontrar força para subir as escadas e falar com meu vizinho. Graças a Deus, por um milagre, eles estavam lá. Literalmente, comecei a ter meu filho em casa. Comecei a ter contrações muito próximas de 3 minutos de intervalo e comecei a sentir a necessidade de empurrar. Deitei-me e comecei. Meu filho nasceu quase em casa. A ambulância chegou e eu já tinha visto a cabeça dele pela metade. Sua cabeça já estava pela metade quando a ambulância chegou. Felizmente para mim, Deus me protegeu sobrenaturalmente, tanto a mim quanto ao meu filho. Foi muito perto. Quase tive meu bebê em casa. Lembro-me de que ele ficou preso no final. Seus braços ficaram presos. E tivemos que fazer uma rápida oração. E, em seguida, me deram uma injeção de ocitocina e ele finalmente saiu. Mas quando ele saiu, sabe o que foi insano? A parte mais louca de toda a história? Ele estava literalmente pendurado pelo cordão umbilical. O médico não estava lá. E eu desmaiei depois que ele saiu. Por um milagre, uma enfermeira chegou, cortou o cordão umbilical e foi ela quem o ajudou a respirar e o colocou no incubador. Porque se tivéssemos continuado esperando pelo médico, meu filho não teria sobrevivido. Ele teria morrido ali mesmo, e provavelmente eu teria sangrado até a morte, porque havia muito sangue. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Ela chamou o médico, ele correu e entrou, me costurou. E meu filho estava bem, e eu também estava bem. Avançando um pouco, quando meu filho tinha 18 dias de vida, finalmente minha vesícula biliar estava tão danificada que precisei fazer uma cirurgia. Fiz uma cirurgia aberta para remover minha vesícula biliar. Era isso ou eu morreria no dia seguinte. Decidi fazer a cirurgia. Avançando um pouco mais no tempo, fiquei solteira por um tempo, mas, ao mesmo tempo, eu estava tentando sair com pessoas diferentes e estava confusa. Estava ouvindo todos esses cristãos ao meu redor. Era um padrão, certo? Eles diziam que eram cristãos e me convidavam para ir às igrejas. Íamos às igrejas deles, e era sempre a mesma coisa repetida várias vezes. Eles constantemente me diziam que isso era o que os cristãos faziam. Eles ainda bebiam, ainda faziam festas, ainda dormiam com outras pessoas antes do casamento e tinham filhos antes de se casarem. Por causa desse ciclo, fiquei presa nesse ciclo por um tempo. Continuei, conhecendo caras e fazendo isso repetidamente. Quando me casei pela primeira vez, meu marido e eu fizemos algo antes de nos casarmos. Descobri que estava grávida, mas tive um aborto espontâneo com essa primeira criança. Depois, tive um filho com ele, e então ele me abandonou e levou a criança de mim. Até hoje não sei onde ele ou essa criança estão. Ele me deixou por 2 anos. Esperei que ele voltasse, mas ele nunca apareceu. Depois disso, pedi o divórcio. Liguei para os tribunais e implorei que me ajudassem com o divórcio e com o pagamento, porque eu não podia pagar. Perdi tudo. Fiquei sem teto por quase 5 anos depois de tudo isso. Acabei nas ruas. Quase voltei a beber, mas então me lembrei do meu envenenamento por álcool e dos abusos sexuais. Por fim, isso me impediu de continuar. Não queria que outro homem ou mulher fizesse isso comigo novamente e me deixasse ainda mais quebrada do que eu já estava. Por causa disso, decidi no último minuto. Sabe de uma coisa, porra?
Não funcionou da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira. Sabe o que você vai fazer? Vai tentar ao máximo encontrar uma igreja que tema a Deus, que ame o Senhor e que possa te ajudar a crescer, porque você precisa crescer. Você está presa nessa mentalidade infantil e você não é mais uma criança. Você já viu muitas coisas sobrenaturais. Deus está te chamando. É hora de mudar. Juntei minhas coisas, guardei algumas delas em um armazenamento e me mudei para o Arizona com meu irmão. Meu irmão é homossexual. Ele é gay e é meu irmão adotivo. Tentei contar a ele sobre o Senhor, mas ele não está pronto. Ainda oro por ele até hoje, mas ele não está pronto. Ele entrou neste vídeo. Ei, irmão, eu te amo. Ainda estou orando por você. Deus usou sobrenaturalmente meu irmão, mesmo sem ele saber na época. Ele me acolheu. Morei com ele por alguns meses. E então conheci meu novo marido, com quem sou casada agora. Quando conheci meu novo marido, ele era um viciado em drogas lutando contra seus problemas e não sabia o que fazer com sua vida. Na verdade, ele estava planejando fazer algo contra si mesmo. Ok, essa é a melhor maneira de explicar. Não quero dizer a palavra oficial porque sinto que já a disse algumas vezes e não quero continuar glorificando-a. Mas sim, ele estava planejando fazer algo muito ruim na noite em que o conheci. Descobri isso na época em que o conheci. Na verdade, eu precisava sair desse abrigo porque meu irmão me enviou para um abrigo depois que descobri que tinha pegado o primeiro caso de coronavírus dele e do namorado dele. Eu não sabia que estava infectada, mas fui testada no hospital na noite em que quase fui sequestrada e traficada novamente. Mas Deus usou um homem para me resgatar antes que eu fosse traficada. Novamente. Agradeço a Deus até hoje por isso. Eles pagaram um táxi para eu sair de Tucson, Arizona, para Phoenix, Arizona, porque foi onde quase fui traficada. Fiquei em um hotel por 14 dias em quarentena e estava com medo porque achei que não sobreviveria. Meu coração estava acelerado e eu não conseguia respirar. Estava sufocando. Tinha um gosto horrível na boca e me sentia extremamente doente o tempo todo. Isso durou 14 dias. Eventualmente, melhorei, e Deus me levou de volta ao abrigo. Eu não fazia ideia de que Aaron seria a pessoa com quem eu me casaria. Desculpe, não quis fazer isso. Mas sim, eu não fazia ideia de que encontraria meu marido lá, mas encontrei. Com ele não sei porquê, mas desde o momento em que o conheci, senti algo nele que me atraiu. Fui atraída por ele de uma maneira como se realmente sentisse que deveria estar com essa pessoa. Realmente senti que minha vida inteira ele era a pessoa com quem eu estava esperando. Ele era a pessoa com quem eu deveria estar porque é estranho. Nossas vidas eram praticamente as mesmas. Nosso testemunho era quase exatamente o mesmo. A única diferença é que ele é um homem e eu sou uma mulher. Mas nossas histórias eram praticamente idênticas. Ambos passamos pelas mesmas coisas. Ambos fomos atacados pelo mesmo sexo. Essa é a parte mais louca. Além disso, ambos viemos de famílias católicas ou de algum tipo de tradição católica, e depois convertemos para ser católicos e satanistas, ou católicos e wiccanos, ou católicos e judeus. De qualquer forma, éramos sempre a mesma coisa. Podíamos nos relacionar de tantas maneiras diferentes. Até gostávamos do mesmo tipo de música e dos mesmos tipos de livros. Como você encontra alguém assim? Alguém de outro lugar do mundo que você nunca conheceu e você encontra essa pessoa no lugar mais aleatório, em um abrigo, de todas as coisas, e nunca viu ninguém assim antes. Isso aconteceu, e com o tempo, me apaixonei por ele. Sabia imediatamente que queria me casar com ele, mas estava esperando que ele me pedisse em casamento. Ele esperou, 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 e com o tempo, ele finalmente me pediu. No início, fiquei animada com o casamento, mas ao mesmo tempo estava com medo, porque era meu segundo casamento. Pensei, ok, Deus, você vai ter que consertar este casamento, porque não quero passar por outro divórcio, e definitivamente não quero estar em outro relacionamento quebrado. Você vai ter que me ajudar nesse processo, e por favor, me ajude agora a perdoar meu ex-marido pelo que ele me fez. Eu ainda estava lutando com isso, mas com o tempo, Deus me ajudou. Comecei a melhorar e comecei a trabalhar no perdão e seguir em frente. Com o tempo, fiquei mais feliz e acabei me casando com Aaron.
meu novo marido. Durante todo o processo, tudo parecia bom até termos nossa filha, nossa primeira filha, Heavenly Rosanna. Ela nasceu com um distúrbio cardíaco grave. Até hoje não sei o nome médico oficial, mas tudo o que sei é que quando ela nasceu, precisou fazer uma cirurgia cardíaca aberta. Eles tiveram que reconfigurar o lado direito do coração dela, porque não estava conectado corretamente ao resto do corpo. O lado esquerdo estava conectado, mas um lado era maior que o outro. Eles tiveram que reconfigurar essas coisas e implantar alguns arcos artificiais para ajudar. Além disso, tiveram que garantir que, ao fazer isso, colocassem-na em um coma induzido medicamente, porque ela não conseguiria lidar com toda essa intervenção cirúrgica no coração estando apenas profundamente sedada. Não havia como seu corpo aguentar isso. Eles tiveram que parar seu coração e colocá-la em um coma induzido medicamente. E então fizeram tudo isso. Colocaram todos esses fios e tubos nela. Com o tempo, minha filha conseguiu acordar e foi trazida de volta. Foi um processo muito assustador. Passamos por isso durante 4 meses e meio. Ela tinha tubos na garganta, tubos no coração, tubos no nariz para alimentação e outros tubos. Mas, ao longo de todo esse tempo, é claro, sendo a mãe que sou, decidi orar muito. Decidi jejuar. Pedi a Deus que me guiasse e constantemente mantive a fé o tempo todo. Constantemente continuei lutando contra tudo isso com a palavra de Deus, mesmo que todos ao meu redor dissessem que eu era louca e não entendessem por que eu tinha tanta esperança, tanta paz. Se eles soubessem metade das coisas pelas quais passei, entenderiam por que eu era aquela mulher e por que decidi fazer essas coisas. Mas nunca tive tempo de explicar. Então, no último minuto, simplesmente continuei tendo essa fé e essa esperança que eu tinha. Um dia, eventualmente, minha filha teve todos aqueles tubos removidos e ela foi acordada novamente. Até hoje, minha filha ainda tem problemas cardíacos, mas leves. Parece que ela precisará passar por outra cirurgia cardíaca. Estou orando a Deus para que algo sobrenatural aconteça e ela seja curada, para que não precise passar por outra cirurgia. Mas veremos com o tempo. Definitivamente manterei vocês atualizados. Recentemente, a razão pela qual meu marido não está neste vídeo comigo, e vocês não podem conhecê-lo agora, é porque ele estava ficando comigo por um tempo, e estávamos tentando trabalhar em nosso relacionamento. Infelizmente, ele teve uma overdose de drogas e morreu, mas voltou. Seu coração parou completamente. Na primeira vez que tentaram trazê-lo de volta, ele não acordou. Na segunda vez, tentaram reanimá-lo com RCP. E eu também fiz RCP. Eu e os paramédicos fizemos RCP, demos oxigênio, mas ele não voltou. Na terceira vez, ele finalmente voltou e demos mais Narcan. E ele acordou. Quando ele acordou no hospital, ele não sabia como tinha ido parar lá. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não sabia que havia morrido e voltado. Ele não sabia de nada. Apenas achava em sua mente que estava vivendo com sua esposa. E então foi para este outro lugar, esta outra realidade. Presumo que fosse ou como o inferno ou outra dimensão. Não tenho certeza. Ele disse que foi para algum lugar e viu um homem parecido com Buda. Depois disso, ele acordou no hospital sem se lembrar de mais nada além disso. É tão triste. Então, se algum de vocês está lutando contra drogas, alcoolismo ou qualquer tipo de vício, não importa o tipo de dependência, por favor, peça a Deus que o ajude com essas coisas. Não vale a pena. Você não quer colocar seus familiares nessa situação terrível. É um sentimento realmente horrível. Por favor, mude sua vida. Dê sua vida ao Senhor. Confiar nele através da dor. Estou dizendo a você, Ele é o único que pode curar seu coração. Ele é o único que pode salvá-lo. Ninguém pode se salvar sozinho neste mundo. As pessoas vão para diferentes lugares, seja o céu ou o inferno. Hoje, mais cedo, contei a vocês minha história e minha experiência. Mas se você está lutando, ore e peça a Deus que lhe dê um sonho, que lhe dê uma visão. Pergunte a Ele sinceramente do fundo do seu coração, e Ele responderá. Estou dizendo a você, outras pessoas vieram até mim pessoalmente e pediram, você pode orar por mim? E foi exatamente o que fizemos. Eles tiveram sonhos e visões sobre
suas vidas, e isso revelou a verdade sobre para onde estavam indo. Isso os fez refletir sobre suas vidas, arrependerem-se e entregarem suas vidas a Deus. Então, é possível. Por favor, pergunte a Deus hoje: para onde estou indo? Se não estou andando com o Senhor, por favor, mostre-me. Mostre-me o que estou fazendo. Ajude-me a perdoar. Ajude-me a deixar ir da minha dor. Ajude-me a amar meus inimigos e as pessoas que me feriram de alguma forma. Ore por eles sobrenaturalmente. Ore por eles e deixe Deus usá-lo. Se você fizer todas essas coisas, garanto que Ele mostrará a você. Ele mostrará a verdade. Você só precisa pedir, porque o nosso Deus é bom o tempo todo. Ele é bom e nos ajudará nos processos pelos quais estamos passando. Você não precisa ter medo. Eu sei que para mim, minha maior luta quando eu era lésbica era que eu não queria mais ser julgada. Não queria mais ser atacada. Não queria que as pessoas pensassem que estava tudo bem para elas me dizerem que eu iria para o inferno e que Deus me odiava e não me amava mais. Esse era meu maior problema quando eu era lésbica. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram isso. Não estou dizendo que Deus odeia você. Sei que Ele ama você, assim como ama a mim. Também sei que Ele tem ira, igualmente, e odeio o pecado. Infelizmente, esses desejos e essas coisas que fazemos não estão certos. Está errado e precisamos nos afastar dessas coisas. É uma situação séria porque fomos feitos à imagem de Deus. Hoje é o dia em que temos que decidir a quem vamos servir e como vamos levar nossas vidas a sério agora, porque haverá um dia em que seremos questionados sobre quem servimos. E se não pudermos responder corretamente e dermos a resposta errada, muitas pessoas morrerão naquele momento, e adivinhe para onde elas irão? Elas irão para o inferno. E adivinhe, seu tempo acabará, e você não quer ser essa pessoa. Você não quer esperar até o último minuto, quando o anticristo se revelar e a guerra começar. A guerra do Armagedon estará acontecendo, e todos os cristãos terão desaparecido. Esses testemunhos não estarão mais surgindo, e você estará sozinho, vendo essas coisas e as ignorando. Você não quer ser essa pessoa. Por favor, do fundo do meu coração, arrependa-se e afaste-se de seus pecados, porque, confie em mim, tenho visto sonhos e visões sobre isso, e está chegando. Está chegando como uma escuridão profunda, e quando acontecer, será muito rápido. Só quero que vocês saibam o quão sério é isso. Por favor, se você está lutando com algumas das coisas com as quais lutei no passado, ou se sua história se relaciona com a minha, ou se você conhece alguém cuja história se relaciona com a minha, por favor, avise-os e alerte-os com amor. Isso é sério. Não existe purgatório como nos ensinaram. Não é como se eu precisasse contar ao padre ou ao papa o que está acontecendo na minha vida, e ele vai me perdoar, e agora estou bem. Não é assim. Precisamos entregar nossas vidas totalmente a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo. Precisamos acreditar que Ele é o Filho de Deus. É hora de mudar, afastar-se do pecado, afastar-se do jugo. Por favor, lembre-se de que Ele tem um plano e um propósito para todos nós, mas precisamos confiar nele. Acho que é tudo o que tenho para dizer agora. Desejo o melhor para todos vocês.